Querida igreja, nós abriremos a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Nós estamos estudando de maneira sequenciada todo esse livro, e nós estaremos, a partir de hoje, entrando no capítulo 2, onde leremos os 3 primeiros versos. 1 Pedro capítulo 2, de 1 a 3, diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque nós podemos, ó Pai, cultuá-lo com liberdade, com os nossos irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão distante de nós, através da internet. Nós queremos pedir que agora a Tua palavra seja ministrada ao nosso coração através do Teu próprio Espírito. Que o Senhor nos dê o discernimento daquilo que verdadeiramente o Senhor tem reservado para nós. Ó Deus, o que nós desejamos é viver de maneira justa e piedosa na Tua presença. E imploramos para que o Senhor nos habilite e que toda a nossa vida seja para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto de 1 Pedro é um livro que tem como tema, de uma maneira geral, a santificação do cristão. A santificação ou a vida de santidade em meio às dificuldades, às adversidades da vida. Ou seja, o grande desafio de Deus de vivermos para Ele e por Ele, para a glória dEle, em meio a toda e qualquer realidade que tenhamos que experimentar. Nos 2 últimos sermões que nós tivemos, no finalzinho do capítulo 1, nós vimos que Deus tem um propósito de santidade também nos nossos relacionamentos. E quando eu falo de santidade, é do aperfeiçoamento, do aprimoramento dos nossos relacionamentos. E o texto diz que a base disso tudo é o amor. Um amor sem fingimento, sem hipocrisia, com verdade, com intensidade, com fervor. E nós vimos que tudo isso é possível na medida em que nós aprendemos com Deus o que significa esse amor. Porque Deus nos ama exatamente desse jeito. Agora, no capítulo 2, nós vamos ver nessa parte, Pedro como que finalizando essa primeira parte, a respeito da santidade da vida cristã em meio à adversidade. E ele vai falar nesses versos iniciais aqui do capítulo 2, sobre aquelas mudanças que caracterizam a vida de um verdadeiro cristão. E que está intimamente ligado com essa obra santificadora de Deus no nosso coração. É como se Pedro estivesse dizendo, e nós veremos ao final do nosso estudo da palavra, que não existe vida cristã sem transformação. Não existe vida cristã sem que haja demonstração da ação de Deus em nós. E é uma demonstração progressiva que vai realmente fazendo com que a nossa vida se pareça cada vez mais com aquilo que é o propósito de Deus para nós, sermos como Cristo Jesus, como durante a liturgia, a oração que foi feita de confissão de pecados mencionou. Pedro não trata a santificação aqui como algo opcional, mas ele trata a santificação cristã como uma ação de Deus na nossa vida,
e uma ação de Deus que gera em nós uma responsabilidade. Ou seja, a santificação não é algo opcional para o cristão, mas é uma ordem de Deus para nós. Não é só um desejo de Deus para nós, mas é uma ordenança. E isso muda bastante a cara de toda essa visão que nós devemos ter a respeito de como viver segundo Deus. Vamos caminhar no texto. A primeira coisa que nós vamos ver aqui no texto é que existe a ordem para a santificação. Lembre-se ou pense na seguinte frase que eu vou te dizer. Deus, Ele não terminou a sua obra na minha vida e na sua vida quando Ele nos deu fé e, consequentemente, nós fomos salvos por Ele. Na verdade, quando Ele abriu o nosso coração para compreendermos a nossa miséria e compreendermos o seu amor, e Ele nos deu a bênção de podermos crer nele como aquele que fez toda a obra para nos salvar, Deus estava iniciando uma obra perfeita. Ele estava iniciando uma obra na nossa vida. Porque a favor de nós, Deus já está fazendo essa obra eternamente. Por amor que Ele resolveu ter por nós. Mas quando Ele age na nossa história, quando Ele entra na nossa vida, quando Ele insere a sua graça dentro de nós, é para que a partir daí nós possamos viver na intimidade dEle, sendo continuamente abençoados, transformados e aproximados ainda mais dEle e do seu propósito. O que Deus pretende, dia após dia, é nos tornar no que nós já fomos feitos em Cristo Jesus, salvos, mas que tem uma vida como nova criatura. Essa é uma expressão bíblica. Quando Deus nos salva, Ele nos faz novas criaturas. Pessoas diferenciadas. Não porque nós temos uma forma distinta de falar ou de nos vestir, ou simplesmente coisas dessa natureza, mas porque existe uma novidade dentro do nosso coração. E isso tem a ver com o nosso crescimento espiritual. Queridos, o meu e o seu crescimento espiritual, a nossa santificação, como lhes disse, não é algo opcional. É algo de Deus para nós. E não pense que essa é uma exigência de Deus para nós, que deve trazer peso, ou tristeza, ou medo. Porque, na verdade, é algo que Deus deseja como um pai amoroso, que tem o desejo de algo que é extremamente bom para a nossa vida. Então não pense no aperfeiçoamento da sua vida espiritual, da sua vida com Deus, como algo penoso. E é exatamente isso que Pedro vai mostrar aqui nesse texto para esses irmãos. Cada pessoa, cada um de nós que cremos, realmente acreditamos em Cristo, é cada vez mais transformados, somos cada vez mais transformados à semelhança de Cristo Jesus. Deus, quando nos fez novos e nos transformou, Ele fez para que nós pudéssemos ter uma esperança inabalável e um desejo cada vez maior e crescente de agradá-lo. E quanto mais isso acontece na vida do cristão, mais alegria ele tem e mais disposição ele tem. E as coisas vão acontecendo assim. E é diante disso que Pedro vai nos mostrar claramente que nós devemos obedecer a Deus. E a primeira coisa que ele diz é: coloquem de lado, despojem, jogue fora aquilo que não tem a ver com a vida de um cristão. É assim que ele começa no verso de número 1 do capítulo 2. Despojando-os, portanto. Todo o processo de transformação da nossa vida, todo o processo de aproximação de Deus, de aprimoramento da nossa espiritualidade, do crescimento espiritual, tem a ver com o ouvir do propósito de Deus para nós e tem a ver com obediência. Por que você foi feito novo? Deus te fez novo para você viver
em novidade de vida. E não para que esta vida se torne uma vida velha, mas para que você possa todos os dias experimentar da novidade que existe na comunhão restauradora de Deus a cada dia. Nós vamos encontrar esse tipo de mensagem o tempo inteiro na Escritura. Deus não nos fala de uma vida com Ele como uma vida monótona, ou uma vida sem prazer, ou uma vida sem motivação. Mas o que nós encontramos em todos os escritores da Escritura é que na medida em que Deus vai fazendo a sua obra em nós, e Ele faz todos os dias, Ele cuida de nós todos os dias, Ele faz isso para que nós possamos ainda mais desejá-lo e desejar a vontade dEle. Quais são as determinações aqui desse texto? São duas, bem claras. A primeira delas é: despojai-vos. E depois o texto diz: e desejai ardentemente. O despojar é para as coisas inadequadas, e o desejar ardentemente é por aquilo que é a vontade de Deus revelada na sua palavra para a nossa vida. E essas determinações, elas são direcionadas a mim e a você que é cristão, que experimentou de um novo nascimento. E aqui nesse texto, nós, os servos de Deus, somos chamados de crianças recém-nascidas. O texto diz assim, como crianças recém-nascidas. Essa expressão, nas nossas traduções, ela vem logo depois, né? Mas ela vem no início, na verdade, no texto original, dizendo, olha, como crianças recém-nascidas, que têm necessidade do leite espiritual, vocês devem despojar. Então, a primeira argumentação é quem nós somos. E creio que talvez seja essa, sem sombra de dúvida, a informação mais importante e motivadora desse texto. Quando Deus nos chama para viver na dependência dEle, Ele nos chama para vivermos na dependência de um Deus que age para conosco como Pai. E que nos trata sempre como filhos. A ideia aqui de crianças recém-nascidas é porque ele vai falar um pouco dessas características de uma criança recém-nascida, mas não para que estejamos mantendo características de uma criança bebê, mas para que nós possamos ver que tudo tem um processo e que Ele cuida de nós como se nós fôssemos crianças recém-nascidas que sempre vão precisar de muito cuidado e zelo. Eu me lembro quando nossa primeira filha nasceu, todo aquele sentimento de insegurança que bateu em mim. E foi muito profundo. Porque eu via aquela coisinha pequenininha, branquinha, lindinha, parecida com o pai, é claro. E que tinha necessidade de, em tudo, naquele momento, ser cuidada por mim. E pela sua mãe. E pelas pessoas que estavam ali para ajudar, inclusive a vovó. É interessante como uma criança recém-nascida, se ela for deixada de lado sozinha, ela simplesmente morre. Ela não consegue sobreviver. É diferente da maioria do resto da criação. Uma criança, uma recém-nascida, ser humano, depende dos seus pais. E nós dependemos de Deus. Essa expressão aqui, ela corresponde ao que Pedro vai tratar no capítulo 1 como aqueles que são renascidos, aqueles que nasceram de novo. No capítulo 1 ele fala a respeito disso. E ele diz que nós somos renascidos ou nascemos de novo, ou somos regenerados para nascermos de novo através da palavra de Deus que nos faz experimentar tudo isso. O cristão, ele se torna como essa criança recém-nascida através desse novo nascimento, porque ele passa de uma realidade para outra. E agora, como filhos de Deus, nascidos de novo, nós estamos dependendo do Senhor. E isso é bom, não é ruim. Essas crianças recém-nascidas, que é o
conjunto de crentes, não representa simplesmente uma comparação que traz desprivilégio para nós, mas pelo contrário, privilégio. Uau! Nós não estamos nas mãos de um pai e de uma mãe que são falhos. E que muitas vezes falham. Mas nós estamos diante de um Deus, de um Pai que sabe toda e qualquer necessidade que existe em mim. Como é difícil quando nós temos filhos pequenos e eles começam a chorar. E nós sabemos que eles estão sentindo alguma coisa e nós não sabemos o que é. Como é terrível isso. A sensação como pais é muito desagradável. Nós não sabemos se é dor de barriga, se é cólica, se é dor de ouvido, se é dor de garganta, se é coisa mais séria. E nós ficamos, principalmente quando somos marinheiros de primeira viagem, totalmente inseguros. Deus não tem esse tipo de insegurança conosco. Mas Ele quer que nós sejamos completamente dependentes dEle. E isso é bom. Para nós é bom. Se alguém, irmãos, não renasceu, não saiu da velha vida e nasceu de novo através do Espírito Santo de Deus, não é verdadeiramente um cristão. Sem um nascimento novo, ninguém é de Deus. Sem um novo nascimento, uma pessoa não é cristã. Mas se você nasceu de novo, se o Espírito de Deus agiu no seu coração, e pelo poder do Espírito Santo, hoje, você crê no Senhor Jesus, você é um cristão, nascido de novo. E esse novo nascimento, que é necessário, pois as Escrituras afirmam isso, por natureza, vai nos levar a uma nova realidade, porque nós éramos mortos dos nossos delitos e pecados, e agora fomos feitos vivos. Apesar de Pedro estar falando aqui dos crentes como crianças recém-nascidas, eu e você devemos entender que ele está se referindo a cada cristão que passou pela graça da salvação. Ele não está se referindo aqui simplesmente ao novo cristão. Ele está se referindo a cada cristão. Isso inclui você e inclui a mim. Pedro não está falando de algo que não tem nada a ver comigo. Pelo contrário, eu sempre vou ser tratado por Deus como aquele que Ele tem o zelo em todos os detalhes. Pedro nos apresenta aqui de uma maneira muito prática alguns frutos do Espírito que devem ser encontrados na vida deste cristão, dessa pessoa que pelo Espírito de Deus é nova criatura. E a primeira coisa que o texto nos fala é que esse novo cristão, ele tem que abandonar as coisas do velho homem. A santidade, ela não é opcional. E ela exige de nós um abandono no velho homem. Oh, como isso é difícil. O texto diz, despojando-vos, coloque de lado, tire do caminho, remova. Porque o novo nascimento, ele produz um verdadeiro cristão, por causa de Cristo Jesus. E o verdadeiro cristão, através da graça de Deus, ele é afastado dos seus desejos pecaminosos. O verdadeiro cristão, o seu coração agora tem novas expectativas. Agora os seus olhos têm a percepção do Espírito Santo de Deus. E as suas prioridades são prioridades segundo a graça de Deus. E o que o texto está nos dizendo é que nós temos que ser capazes de identificar esses desejos mortais dentro de nós. Quando o texto diz, despojai-vos de vocês, ele está dizendo, olha, analise dentro de você, seja capaz de identificar aquelas coisas que têm a ver com o velho homem. Não basta ter sido chamado pelo Senhor, a menos que vivamos para o Senhor como novas criaturas. Esse deve ser nosso maior desejo e objetivo de vida, queridos.
Esse não pode ser um segundo motivo, mas o primeiro, o maior, e mais do que isso, que determina todos os outros objetivos da minha vida. O agradar a Deus, o servir a Deus, o honrar a Deus, o ser de Deus, um ser reconhecido como filho de Deus, uma nova criatura. Qualquer outro objetivo da minha vida tem que estar submisso a esse. Viver como um servo fiel a Deus. É isso que Pedro está dizendo àqueles irmãos e a mim e a você. Pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor presbiteriano, ele diz que o crescimento espiritual baseado nesse texto, ele diz que vem por meio da ruptura com práticas do pecado. Isso é verdade. Sem que haja essa ruptura, é impossível que haja crescimento. Porque estas práticas do pecado, elas marcaram a minha vida e a sua vida antes de nós nos encontrarmos como Cristo, como nosso Senhor e Salvador. E antes de termos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa vida era vazia, sem esperança. Os nossos interesses eram fúteis, os nossos objetivos, eles eram egoístas. Nós éramos escravos das nossas concupiscências, dos nossos desejos, das nossas paixões. Nós andávamos no escuro. Contudo agora, quando Deus é o nosso Senhor, agora nós somos novas criaturas, feitos novas criaturas por Cristo Jesus. Fomos gerados pela Escritura, como diz o texto no capítulo 1. Nós então, diante disso, não podemos mais andar na prática dos mesmos pecados que nós tínhamos anteriormente. Nós precisamos lançar fora, tirar da nossa vida esses pecados. Sabe por quê, irmãos? Como diz Isaías, não passam de trapos imundos. E nós não podemos acariciar esses pecados da nossa vida do velho homem. A partir daí, desse momento, quando Pedro diz despojai-vos, ele vai nos falar de 5 coisas, ou de 5 pecados aqui, que apresentam uma relação nossa horizontal, uma relação nossa com os nossos relacionamentos interpessoais, com as pessoas, e que devem mudar, e que demonstram uma vida transformada por Deus. Que pecados são esses? O que nós precisamos jogar fora? Pedro não está trazendo uma lista completa, mas ele está trazendo uma lista que demonstra para mim e para você e para aqueles que convivem conosco de que nós realmente somos transformados por Deus. A primeira coisa que o texto diz é que eu devo me despojar de toda maldade. Essa expressão toda, ela vai ser repetida aí 3 vezes. 3 vezes. Mas o interessante é que ela está se referindo a todas essas 5 características negativas do velho homem que precisam ser abandonadas. E dá uma ideia de pluralidade. Então, o texto não está falando de maldade, mas ele está falando de todo tipo de maldade. Toda maldade está se referindo a qualquer estilo de maldade, qualquer aspecto de maldade, qualquer tipo de manifestação de maldade, de malevolência, de desejo, de iniquidade, de depravação. Isso é algo que eu devo preocupar em pensar. Toda intenção maldosa. O termo maldoso aqui indica um desejo de prejudicar ou de ferir. Maldade envolve um desejo do coração de ser maldoso, uma intenção interna, um desejo intencional de ferir ou machucar uma outra pessoa. Não é a ideia de eu ser maldoso comigo mesmo, mas é a ideia de eu ser maldoso com alguém, ou contra
alguém. O verdadeiro cristão, quando o Espírito de Deus está agindo na sua vida, isso não acontece ou não deve acontecer mais. E o texto diz, olha, esteja atento, porque se isso estiver acontecendo ou puder aparecer na sua vida, em algum momento você deve jogar fora. Não continue. Não alise isso. Não esteja dando brecha para que isso esteja acontecendo na sua vida. Essa maldade também pode se referir à atitude de alguém que quer tirar proveito de uma outra pessoa, ou às custas do sofrimento de uma outra pessoa. Esse pecado, irmãos, ele é tão fácil de ser compreendido, de ser percebido, porque é uma expressão profunda, extremamente profunda, de egoísmo. A maldade, ela tem a ver com uma intenção de ser beneficiado pelo prejuízo do outro. Tem a ver com a ausência de amor pelo outro. Tem a ver com a quebra daquilo que o Senhor Jesus Cristo diz que seria a síntese de todos os mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Demonstrando essa maldade, uma quebra desse princípio de amor e uma demonstração de egoísmo profundo. O homem, sem Cristo, ele tem a si mesmo como seu Deus. Ele supre as suas próprias necessidades, ele quer suprir os seus próprios interesses, ele planeja o seu próprio benefício, ele planeja as suas próprias vitórias e ele deixa de fazer aquilo que é o mais importante. E o mais importante para um cristão é ser nova criatura que tem como objetivo maior a glória de Deus, como nós vimos anteriormente. A nova criatura tem o objetivo de ser para Deus, de Deus, segundo Deus, na força de Deus, mas tudo direcionando para o Senhor. É exatamente a quebra deste que tem sido o primeiro pecado, e o pecado contínuo na história do homem, o egoísmo. O desejo de ser mais do que ele é, e de favorecer os seus próprios interesses egoístas. Foi por causa disso que Eva pecou, foi por causa disso que Adão pecou, foi por causa disso que você e eu pecamos. E agora a nova criatura é Deus virando o nosso rosto e dizendo, para de olhar para você mesmo, para de olhar para o seu próprio umbigo, conhecem muito bem essa expressão, deixe de olhar os seus próprios interesses e olhe os propósitos de Deus para a sua vida, porque estes são valorosos. É Deus quem cuida de você, como o pai cuida de um recém-nascido. O texto diz que nós devemos deixar de lado todo dolo. E mais uma vez a expressão é todo. É plural. Toda astúcia, todo engano, artimanha, fraude, malícia. A palavra dolo pode significar tudo isso. Essa coisa de falsidade. Quando a gente pensa nisso, logo vem a ideia de Satanás tentando colocar luzes diante de coisas pecaminosas para que a gente possa ter interesse. Foi exatamente assim que ele tratou o pecado diante dos olhos de Eva. E é exatamente assim que ele tenta continuamente fazer com que os nossos olhos estejam olhando para coisas que não deveríamos olhar. Todo tipo de dolo deve ser deixado de lado. Todo tipo de falsidade e enganos, plural. Uma atitude que visa, mais uma vez, vantagens pessoais. É interessante porque o dolo, ele normalmente nasce da maldade. Essas coisas, elas acabam que estão todas interligadas. É uma tentativa determinada de distorcer, de ocultar, de solapar, de esconder a verdade.
O apóstolo Paulo diz que essa é uma das atitudes do coração enganado, sem ter Deus, que fica tentando tampar a verdade com a mentira. Romanos capítulo 1. Jogar para baixo como se isso fosse possível, e nós sabemos que a verdade sempre virá à tona. E isso é feito com intenção. Essa ideia de determinada intenção de ocultar, de mentir. O dolo, ele tem a tendência de assumir a aparência da verdade, para que o desavisado possa ser enganado. E a Escritura diz, joga fora isso. O verdadeiro cristão, que busca uma vida de integridade e santidade diante de Deus, ele não vive a mentira. Queridos, o conceito de dolo se expressa, por exemplo, na descrição que o apóstolo Paulo faz do mágico Elimas, né? Na ilha de Chipre. Ele diz que ele é o filho do diabo, cheio de todo o engano e toda malícia, e inimigo de toda a justiça. Era aquele homem que ficava tentando enganar as pessoas e que depois pede para Paulo e diz, me ensina como é que faz esse negócio aí que vocês estão fazendo em nome desse Jesus. Era um homem que sempre queria ter interesses pessoais ao invés dos interesses de Deus. E que demonstrava que sempre era o seu interesse às custas da mentira. E ele diz, isso é coisa daquele que é filho do diabo. Então, cuidado, porque o ato da mentira, o ato do dolo, da falsidade e do engano, é coisa daquele que não é filho de Deus. Joga fora. Depois o texto diz que devemos descartar toda a hipocrisia. Não é alguma hipocrisia, mas toda hipocrisia. No seu texto deve estar no plural. Hipocrisias, dissimulação, atuação de um artista de teatro. É essa a intenção da palavra na sua origem. É aquele indivíduo que demonstra algo, como se ele estivesse no teatro atuando para demonstrar alguma coisa que é diferente da verdade. Hipocrisia, irmãos, é fingimento. Ou seja, é colocar uma máscara e vestir um capuz para ocultar a verdadeira identidade que se tem. Um servo de Deus, quando o Espírito de Deus o levou a ser servo de Deus, agora esse Espírito faz com que ele viva a verdade e deixe de mentiras. E agora ele busca as verdades de Deus. Nós não podemos fazer da nossa vida um palco para representarmos um papel, buscando aplausos de pessoas com coisas aparentes. Mas o servo de Deus, ele é diferente. O hipócrita finge ser aquilo que ele não é. Dr. John Piper, um grande expositor contemporâneo, ele diz que a hipocrisia é uma espécie de engano que esconde coisas sobre nós mesmos. Eu sei quem eu sou, eu fico escondendo dos outros, mas lá no fundo eu estou tentando esconder de mim mesmo. A hipocrisia tem sido usada e possibilita ao ser humano suportar a sua falta de sinceridade. Ele tenta fazer isso para tentar se manter como um daqueles que andam com Cristo. Judas fez isso. Por isso, é tão difícil ajudar um hipócrita. Judas esteve com o Senhor Jesus e ele esteve planejando algo terrível contra Cristo. E foi instrumento do diabo. É por isso que Jesus alertou tão severamente contra a hipocrisia. Em Lucas capítulo 12, verso 1, na parte final do verso diz:
acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Longe de vós, joga fora, despojem toda a inveja. Vocês estão percebendo que é despojar de alguma coisa que existia. Não adianta você dizer, olha, essas coisas não faziam parte, ou nunca fez parte da minha vida. O que o texto está dizendo aqui é que antes nós tínhamos esse tipo de coisa na nossa vida. E agora, quando nós somos feitos novos, essas coisas têm que ser jogadas fora. E mais uma delas é a inveja. E não é qualquer inveja, são invejas. A inveja, ela normalmente vem do egoísmo e contamina o amor ao próximo, o amor ao semelhante. A inveja, ela define como alvo a minha própria ambição, de também possuir o que não é meu, o que é do outro. Você já invejou alguma coisa de alguém? Puxa vida, que susto! Que pergunta doída! O que seria isso de forma bem profunda? A inveja, ela propõe falsos objetivos de vida. Ela começa a lançar para mim objetivos que não são os objetivos de Deus para a minha vida, mas são os objetivos que eu tenho, baseado na vida dos outros, para mim. Eu começo a assumir os objetivos da vida do outro para a minha própria vida. E eu deixo de buscar os objetivos de Deus. Cuidado, porque a inveja desvia os nossos passos do objetivo de Deus para a nossa própria vida. O que Deus tem para mim, é para mim. O que Deus tem para o meu irmão, é para o meu irmão. A inveja, ela descreve o sentimento mesquinho de querer ocupar o lugar do outro e de negligenciar o propósito de Deus para nós. Até no grupo dos apóstolos do Senhor Jesus, nós vamos ver a inveja. Uma inveja que subiu a cabeça quando Tiago e João levaram seu pedido a Jesus para ocuparem lugar de proeminência no seu reino. Ou os demais ficaram olhando para aquilo e ficaram invejados daquela posição. Até mesmo na última ceia, nós encontramos isso em Lucas capítulo 22, verso 24. Os discípulos disputaram lugares de honra. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude a lançar fora esse tipo de coisa. E o texto termina nos dizendo que nós devemos nos despojar de toda maledicência. Não de alguma, mas de toda sorte de maledicência. A ideia aqui do texto é que eu não posso ter nenhuma palavra de difamação, de calúnia, de maledicência. E isso é algo bem complicado no mundo onde nós vivemos, queridos. Porque caluniar ou difamar alguém é algo tão fácil. Quando nós aumentamos alguma coisa a respeito das palavras que alguém disse, ou daquilo que alguém fez, ou daquilo que alguém nem fez e nem teve a intenção, ou dizer que alguém teve uma intenção de fazer algo que não foi verdadeiramente aquilo que estava no coração daquela pessoa, tudo isso tem a ver com maledicência. E cada uma dessas coisas, diz o texto, caracteriza aquele que não é obediente ao propósito de Deus e não está vivendo em santidade. A maledicência, ela tem a ver com o falatório maldoso a respeito da vida alheia. É você fazer da língua uma espada afiada para ferir. Ou você fazer da sua língua um fogo mortífero para destruir. Ou um veneno para matar, como se fosse um veneno de cobra. Maledicência não é apenas sentir e desejar o mal contra o próximo, mas é afligir alguém e atormentar alguém com a minha língua e fazer essa pessoa sofrer, de forma direta ou indireta,
através da minha maledicência. Pedro não instrui os seus leitores a lutarem contra esses males. Não é isso que Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo que eles têm que se livrar disso. Ele não está dizendo lutem contra isso, ele está dizendo se livrem disso. Isso não é algo que pode nem passar por perto das suas vidas. Ou eu vou... Não, você vai jogar fora. Isso não deve mais fazer parte da sua vida. Precisamos livrar-nos dessas coisas como nós nos livramos de uma roupa suja e contaminada. Essa é a orientação que Pedro traz aqui a esses irmãos. E em contrapartida ele diz, desejem ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Quando nós nascemos de novo, irmãos, Deus nos fez, como lhes disse, recém-nascidos. E agora, diz o texto, nós temos que nós devemos ansiar pelo leite espiritual. A linguagem aqui, ela é metafórica. Está se referindo àquilo que nos alimenta espiritualmente. Esse leite espiritual aqui, queridos, como vemos na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e vamos ver aqui no capítulo 2, se refere à palavra de Deus. O que nos alimenta, o que nos corrige, o que nos direciona, o que nos habilita a lançar fora, a despojar tudo aquilo que não tem a ver com a vida de um verdadeiro cristão, é a palavra de Deus, é o evangelho de Deus. É isso que me faz ser cada vez mais forte e ter uma vida de santidade. Porque eu sempre, movido por essa palavra, vou me comportar como verdadeiro cristão. Lembre-se de uma coisa. A mesma palavra que nos trouxe a vida, o mesmo evangelho que foi usado por Deus para abrir o nosso entendimento de quem nós somos e do amor de Deus em Cristo Jesus na cruz para a nossa salvação, é a mesma palavra que nos sustenta a cada dia como leite espiritual que nos dá crescimento espiritual e que nos santifica. É a mesma. Nós somos filhos de Deus. E Deus prova a sua bondade para conosco como Pai, oferecendo-nos sempre do leite espiritual, da sua palavra, para que nós possamos crescer. Qual o objetivo de Deus? O texto diz que isso tudo acontece para que por Ele nos seja dado crescimento para a salvação. Quando nós estamos cheios do leite espiritual, irmãos, nós ficamos contentes com quem somos em Cristo. Quando nós estamos cheios da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus, nós ficamos felizes por sermos obedientes a Ele. Por não viver aquelas coisas que faziam parte da minha velha vida, do velho homem. Quando eu estou cheio da graça de Deus sobre a minha vida, a minha alegria e a sua alegria vem da edificação proveniente do Senhor. E é isso que o texto está dizendo. Para que Ele, por Ele, nos seja dado crescimento para a salvação. Eu e você, que cremos no Senhor Jesus, todos nós somos salvos, mas estamos crescendo o tempo todo para uma salvação completa e uma salvação final. Deus está produzindo esse crescimento na nossa vida. A vida cristã, ela não é mecânica, ela não é automática, ela é dinâmica, ela é orgânica. Nunca pense que crescer no meio da palavra é opcional. Crescer na palavra é sempre algo exigido por Deus para nós. O texto não está dizendo, se você quiser, despoje das coisas do velho homem, e se você quiser, seja como filho
que toma o leite espiritual para crescer na vida espiritual. O texto diz: despoje e deseje. Viva assim. Esse é o propósito de Deus. Essa é a regra dele. O crescimento espiritual, ele é absolutamente necessário para todo cristão. Nossa alegria, ela sempre vem, dia após dia, é proveniente do Senhor. Daquele que até aqui tem nos conduzido. Queridos, concluindo, nós precisamos entender que tudo que ocorre através da graça de Deus na nossa vida acontece através de uma vida de intimidade com o Senhor, que o texto diz que é bondoso. E no verso de número 3 diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se você realmente nasceu do Espírito de Deus, se realmente o Espírito colocou na sua boca um gosto pelas palavras, pelas coisas de Deus, sem isso você não pode sentir o gosto prazeroso das coisas espirituais. O mundo à sua volta, o mundo que está à sua volta, à volta da igreja, à minha volta, não tem preocupação com as coisas espirituais. Nós vivemos num mundo que despreza Deus e as coisas de Deus, os valores essenciais da graça de Deus. O leite espiritual, que a Escritura está se referindo aqui, ela não está na lista da dieta, da saúde espiritual das pessoas. Mas, se você sentiu o seu gosto da dieta da graça de Deus, que é o leite espiritual, se você tem experimentado o gosto da companhia do Senhor, da ação do teu Espírito Santo dele que te acalma, te tranquiliza, te dá convicções, que cuida de você, que te dá vitórias, como disse o salmista, e sabe que Deus é bom, como você pode sentir o gosto de Cristo e não querer mais de Cristo? Quando nós experimentamos de Cristo, irmãos, verdadeiramente, quando nós experimentamos do gosto da palavra de Deus e do leite espiritual e de tudo aquilo que Ele me traz de crescimento, de força, de vigor e de possibilidades e de vitórias, como eu posso querer abandonar isso? É por isso que Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar. Fique de pé, por favor. Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque em Cristo Jesus nós temos os nossos pecados perdoados. Através da ação do Teu Espírito nós somos protegidos de todas as mazelas do diabo. E o Senhor cuida de nós como filhos. Obrigado pela Tua palavra, porque é o leite espiritual que todos os dias tem nos fortalecido. E nos habilite, ó Pai, para que todos os dias estejamos despojando, não admitindo aquelas coisas que não têm a ver com a vida cristã autêntica. Ó Deus, obrigado porque a santidade, o crescimento espiritual não é opcional, mas é a sua exigência para a nossa vida. Ó Deus, obrigado porque o Senhor não só nos dá essa exigência, mas o Senhor, pela tua graça, nos habilita para que vivamos isso. Por isso, ó Deus, continue a ter misericórdia de nós e da tua igreja.
continue a nos dar prazer em vivermos em santidade na Tua presença. Que o mundo não esteja nos cativando e oferecendo dietas espirituais diversas, mas que a Tua palavra possa ser o alimento do Senhor a nos dirigir, a nos conduzir, a nos fortalecer, a nos abençoar, a nos santificar. Fortalece a Tua igreja assim. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. E agora, amada igreja do Senhor Jesus, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e faça resplandecer sobre vós o seu rosto, e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho, e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje e para todos sempre. Amém.